Conseguiram entender isso? Nós estamos falando de pessoas que pregavam em nome de Jesus, que pregam em nome de Jesus, né? Porque isso é uma palavra alusiva a um futuro, né? Que pregam em nome de Jesus, que curam enfermos em nome de Jesus, que expulsam demônios em nome de Jesus. E Jesus fala assim, ó, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meu irmão, você pode pregar praticando iniquidade, ser usado para curar, praticando iniquidade, ser usado para expulsar demônios, praticando iniquidade, e o pior, e ele fala assim, pois não vos conheço. Ele não fala, pois não vos reconheço. Ele fala assim, pois não vos conheço. O não vos conheço significa assim, olha, você nunca teve parte comigo, embora eu tenha te usado diversas vezes. Então você percebe o seguinte, é possível nós fazermos obras, alcançarmos pessoas e não nos alcançarmos. Conseguiram entender? Por isso a fé, por isso a gente vai entender que a fé, ela não move só o externo. A fé é para mover interno também, o interno. A fé não é só para mudança da vida dos outros. A fé é para mudança da nossa própria vida. Como a gente tem dito, olha, você pode pegar essa Bíblia, né? Vocês vão lembrar, eu acho que talvez eu tenha dito isso. A Bíblia ela pode ser usada como um espelho ou pode ser usada como uma janela. Se você usa como uma janela, você vai enxergar o quê? A vida dos outros. Não é assim? Aí você começa a ver, fulano pecou, fulano é um miserável. Pô. Aí você vê a palavra e vê as atitudes dos outros. Mas quando você usa a Bíblia como um espelho, você se vê. E essa palavra te confronta à mudança. Nós acabamos de ler aqui no texto em Lucas, capítulo 17, os discípulos falando, olha, Senhor, a gente está acostumado a viver um monte de coisa, mas para perdoar nessa medida, nós precisamos que nos aumente, seja aumentada a nossa fé. Vamos ler de novo lá em Lucas, capítulo 17. Eu preciso ler esse texto com os irmãos. Lucas, vamos lá, 17. Todos estão entendendo, irmãos? Amém? Amém, queridos? Lucas 17, vamos no versículo 3. Vamos ver essa atitude refletida nos discípulos novamente. Vamos lá? Diz assim, ó, cautelai-vos, é Jesus falando, tá? Se teu irmão pecar contra ti, vamos lá? Repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia, incrível isso, né? Pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo, esse é o tipo de irmão que a gente chama de sem vergonha. Pô, fulano não muda. Mas, né, tem pessoas que às vezes convive e a gente não vê algumas mudanças, mas você vê que essa pessoa muitas das vezes é um instrumento de Deus para desenvolver coisas em nós. A gente tem a mania de falar assim, Senhor, eu quero um coração longânimo. Mas o Senhor não vai te dar um coração longânimo. O Senhor vai te dar uma oportunidade para desenvolver isso. Vai te condicionar você a praticar. Exato. O Senhor me dá um coração. Quantos querem um coração perdoador? Eu quero. Mas para você perdoar, alguém tem que pisar no teu calo. Aí a gente pergunta, quem quer ser pisado? Quem quer ser passado para trás? Ninguém quer, meu irmão. Então a gente quer as virtudes sem a experiência. Como é que pode isso? Senhor, eu quero ter a carteira de motorista, mas não quer passar por todo um processo de aprovação. Amém? Então, o Senhor não está simplesmente disposto a te dar um objetivo de um coração perdoador, um coração cheio de fé. Não, o Senhor vai te colocar situações para que isso seja desenvolvido. Hoje, olhando essa palavra, os discípulos falando assim, aumenta-nos a fé, aí eu pergunto para você, quantos precisam de fé? Digam amém. Amém. Mas olha, a fé é para mover milagres, tanto externos quanto internos, mas você vai guardar isso para o resto da tua vida. Os milagres só acontecem nos impossíveis. Se não for impossível, não há milagre. Se é possível, é algo natural. Se é sobrenatural, porque ali havia um impossível. Quando a gente pede assim, Senhor, eu quero uma vida de milagres, você está pedindo naturalmente um processo de impossíveis na tua vida.
Estão entendendo? Tem que estar disposto a pagar. É isso aí. Então, aumenta-nos a fé é dizer para o Senhor assim: Senhor, me dá oportunidades para desenvolver esse tipo de virtude. Então a gente vai aprender, primeiro ele fala assim, ó, olha o que Jesus fala lá no versículo 6, Lucas 17 aí. Respondeu-lhe o Senhor: se tiverdes fé, vamos lá? Vamos ler bem alto, vamos lá? Se tiverdes fé, como um grão de mostarda. Meu irmão, vamos parar aí, primeiro. Você vê que ter fé como um grão de mostarda é diferente de ter fé do tamanho de um grão de mostarda? Às vezes a gente aprende por, sei lá, por osmose, por transferência de pensamento, sei lá como é que a gente aprende isso, mas a palavra em nenhum momento você não vai ver a palavra dizendo que você tem que ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. Porque se você pudesse ter uma fé de um grão de mostarda, os discípulos primeiro não pediriam para aumentar a sua fé. Você vai ver os próprios discípulos sendo repreendidos por Jesus ao longo do tempo, falando assim: homens de pouca fé ou pequena fé. Então, essa história de fé do tamanho de um grão de mostarda não nos interessa, porque é uma fé que não agrada ao Senhor. É uma fé que não move nada, tanto no interno quanto no externo. E o que eles estão pedindo, o que Jesus orienta, olha, se vocês tiverem a fé como um grão de mostarda. Quando ele fala como, não significa que seja do tamanho de um grão de mostarda. O que Jesus está dizendo é que o grão de mostarda tem, o grão de uma forma geral, ele tem virtudes, ele tem ações ou acontecem coisas no grão de mostarda que devem acontecer em nós para que as coisas sejam movidas a nosso favor, tanto internamente quanto externamente. Então, se hoje você fala assim, olha, eu quero ter fé, a fé que o Senhor espera de você é a fé como um grão de mostarda e não do tamanho de um grão de mostarda. Então o que acontece com o grão? Essa é a nossa palavra de hoje, né? Fé é um instrumento de Deus para a nossa vida. Como o grão, o que acontece com o grão que acontece conosco e que vai desenvolver virtudes espirituais em nós? Primeiro, vamos lá em João capítulo 12, versículo 24, eu quero ler para você, vou achar rapidinho aqui. Só escuta, meu irmão, em nome de Jesus, isso aqui, ó. 12, 24. Olha o que diz a palavra. Começa: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra, guarda isso, olha, se o grão de trigo caindo na terra não, quem achou aí? Não morrer. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. O processo de desenvolvimento de Deus na nossa fé, na nossa vida, melhor dizendo, processo de desenvolvimento da fé da parte de Deus para nós é o que acontece exatamente com o grão. Você viu, olha só, se o grão cair na terra e não morrer, vai dizer que fica ele só, abandonado. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. O que a gente entende com isso, irmãos? É a fé como um grão de mostarda, a fé como um grão. Então o que tem que acontecer com você para que Deus produza coisas na sua vida? Morrer? Se nós não morrermos, ficaremos só. Mas se nós morrermos, é produzido por nós muitos frutos. Você vê, por exemplo, um fruto de uma mangueira, você cai ali uma manga, né? A manga fica ali no solo, não é isso? Abandonar. Vamos considerar que ninguém a pegue. Mas começa aquele processo de deterioração, né? Aquele invólucro, vamos chamar de carne, né? Do fruto vai sendo dissolvida, vai sendo, né, deteriorada ao longo do tempo. E o que sobra? A semente. Aquela semente
quando ela está no auge da sua sequidão, quando ela morre, vamos dizer assim, é a partir daquilo que uma nova árvore se começa. Então, meu irmão, para que Deus desenvolva a fé em nós, a primeira coisa que tem que acontecer no grão é morrer. Para que Deus produza vida em você, é necessário que você morra. Morrer em quê? Nas nossas vontades. A gente, muitas das vezes, a gente tenta na nossa caminhada conciliar as nossas vontades com a vontade de Deus. Você vai perceber que a vontade de Deus passa a se cumprir integralmente na sua vida quando você passa a morrer para os seus próprios propósitos, para a sua própria vontade. Não é isso que o Senhor nos ensinou? Venha o teu reino, vamos lá? Seja feita a tua vontade. É igual quando ele fala assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Se, por exemplo, se nós viajarmos hoje para o Reino Unido, né? Vamos aproveitar a palavra reino. Se eu e você viajarmos para o Reino Unido, você vai ser regido, né? As regras que vão ditar a tua vida no Reino Unido vão ser as leis do Reino Unido ou do Brasil? Reino Unido. Reino Unido. Então, não adianta estarmos no Reino Unido querendo viver como se vivêssemos no Brasil. Então, quando o Senhor fala assim, ó, nos ensina a orar, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Você está falando assim, Senhor, eu quero estar no teu reino, mas viver conforme as tuas leis. Então, o que o Senhor está nos ensinando essa noite é o seguinte, meu irmão, quer a vontade de Deus na tua vida? Quer desenvolver a fé na tua vida? Você tem que viver a vontade de Deus. Mas como é que nós vivemos a vontade de Deus? Morrendo com as nossas próprias vontades. Então, quando os discípulos falam assim, meu Deus, aumenta-nos a fé, significa que eles ainda não morreram naquilo. Existem coisas que o nosso velho homem tenta se descrucificar, sabe? Quando eu vou ministrar o batismo, eu falo para os batizandos que eles estão mergulhando com uma bola. Essa bola é como se fosse o velho homem. Quando você vai brincar numa piscina, você mantém aquele... Não sei se vocês já devem ter feito isso, você mantém a bola submersa. Quando você solta aquela bola... E aquele velho homem é como aquela bola que você tem que manter submersa. Aquela velha natureza só não vem à tona enquanto você estiver segurando-a debaixo d'água. Então, para que, primeiro, o grão se desenvolva, para que algo na nossa vida comece a ser gerado como do grão, primeiro, o grão ele tem que morrer. Amém? Então entenderam que aquele que morre para as suas vontades desenvolve em Deus um processo de frutificação? Ele fala assim, ó, o grão que cai na terra, não é isso? E não morre, fica ele só. Mas aquele que morre gera muitos frutos. Então, meu irmão, quer gerar muitos frutos? Temos que morrer. Amém? Amém? Amém. E a palavra vai dizer, o próprio Senhor vai dizer, ó, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Amém? Você crê aí, querido? Amém? Agora vamos lá em Marcos, capítulo 9, versículo 23. Vamos só na palavra, tá? Porque a palavra ela fala por si só. Marcos, capítulo 9, no versículo 23. Marcos 9, 23 está assim, ó, querido. Quero ler para você. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Essa palavra está sendo dita por Jesus a um pai de um menino que era possesso desde a sua infância. E aquele pai é levado até Jesus, os próprios discípulos não puderam cuidar daquele menino, não puderam fazer nada por ele, e Jesus chega para ele assim, crê que seu filho pode ser curado? É verdade, ele pode ser curado? Ele fala assim, claro que pode, tudo é possível ao que crê, tudo é possível ao que desenvolve a fé.
crer é o fato ou o ato de gerar fé. Só que como entendemos, vocês estão acompanhando aí, irmãos? Como entendemos, a fé, como o nosso irmão disse, ela é sempre acompanhada de uma ação. Então, o crer nesse momento é acreditar e agir. Crer, vou repetir, é acreditar e é agir. E é agir também. É como um remo, é como, na verdade, um barco com 2 remos. Você já viu, né? Não sei quem já teve a oportunidade de pegar um caiaque, alguma coisa do tipo, algo que tenha 2 remos. Se você remar com um só dos remos, você começa a girar, você não sai do lugar. Você vai perceber que esse barco é como, vamos entender como a nossa vida, esse barco, o barco da tua vida, ele possui 2 remos, tá? Um dos remos se chama acreditar. Outro remo se chama agir. Se você somente mover o remo do acreditar, você não sai do lugar. Você permanece exatamente da mesma forma. Assim como se você mover o remo somente do agir. Isso é quando nós tomamos iniciativas. Isso é quando a gente toma iniciativa sem crer. Você já fez isso alguma vez? Diversas vezes, né? Quantos já tomaram decisões ou iniciativas sem estar pautado na fé verdadeira? Eu acho que eu e você já fizemos isso. É quando a gente dá de cara na parede, é quando a gente move o mundo inteiro e vê que não saiu do lugar também. Quando a gente agiu de diversas formas e não mudou uma vírgula da nossa vida. Isso é quando você somente girou o remo chamado agir. Agir sem acreditar não adianta nada. E acreditar sem agir também não muda a tua história. Então o crer, esse barco chamado crer, é remar o acreditar e remar o agir. Então nós vemos o seguinte, ele fala assim, claro que pode, tudo é possível ao que crê. Lembra que nós falamos que os milagres eles acontecem em que momento? Dos impossíveis, não é isso? Acompanharam isso? E ele fala assim, ó, tudo é possível ao que crê. Meu irmão, é meio esquisito isso que eu vou te falar agora, mas tenta acreditar e agir em cima do que eu vou te falar. Se você passa a crer, passa a não haver mais impossíveis na tua vida. Vou repetir. Se você desenvolve em você a fé, passa a não haver mais o quê? Vamos lá, gente. Impossíveis. Se não podem ser realizadas. Nós vamos entender que o próprio Jesus lá naquele texto de Lucas que nós lemos, ele fala assim, ó, se tiverdes fé como dirás, vocês vão dizer, melhor dizendo, né? A esta moreira, arranca-te daqui e transplanta-te para o mar, e ela lhe obedecerá. A gente tem uma falsa impressão de que, peraí, se eu tiver fé, meu irmão, eu vou fazer o que eu quiser e o que eu quiser vai acontecer. Não é bem assim. A gente está colocando o seguinte, aquele que desenvolve a fé, a sua visão está alinhada à visão dos céus. Amém? Se a tua visão está alinhada à visão dos céus, você passa a ver aquilo que Deus vê para a sua vida. E os próprios milagres que acontecem na sua vida passam a ter propósito. Você imagina, né? Você crê que, por exemplo, se nós chegarmos no Mar Vermelho, o Mar Vermelho pode se abrir? Sim ou não? Sim ou não? Esse silêncio significa o quê? Se tiver fé, claro. Pode falar. Vamos lá? Não, se tiver fé, claro, com certeza. Mas essa fé, entenda, sempre vai estar debaixo de um propósito. É eu chegar diante do Mar Vermelho e falar assim, olha, se Deus tiver um propósito na minha vida de abrir um Mar Vermelho,
ele vai abrir. Se ele não quiser abrir, se não for o propósito de Deus abrir o mar vermelho não vai se abrir. Porque todos os milagres, eu quero exagerar nesse tempo, tá? Todos os milagres que Deus fez desde o início de todas as coisas até hoje, o milagre que te alcança, todos eles têm propósito. Nós chegamos a falar isso na semana passada, que quando Deus realizava um milagre, ele sempre estava, quando o Senhor realiza um milagre, ele sempre está vendo algo além. Quando ele cura o cego, ele não quer somente curar o cego, ele estava querendo ir além daquilo. Então, hoje, para que Deus abriria o mar vermelho para nós? Se tiver propósito, ele vai abrir. Agora, por que você quer que o mar vermelho se abra? Aí já é a nossa vontade. Só porque, isso aí. Porque toda vez que aconteceu, eu estava debaixo de um comando. Sim. Só porque nós queremos mostrar para as pessoas que o mar vermelho se abre para nós. Tem muitas orações nossas que não são respondidas porque o milagre que a gente espera é pura ostentação. Não tem propósito algum. Senhor, eu quero pontinho, pontinho. Para que você quer? Eu lembro de um teste que a gente faz aqui com 7 palavras, né? E cada palavra ela vai linkar a uma outra coisa dentro do seu psique. E uma das palavras era chave. Então a gente esvaziava a mente da pessoa e fazia ela, ó, imagina que você esteja andando e tal, por um lugar, e de repente você encontra lá uma seta apontando, e aí você vai se aproximando daquilo e ali tem pendurado uma chave. Só que aquela chave está indicando que é sua, é a chave dos teus sonhos, é a chave que você tanto espera. E aí você tenta fazer a pessoa descrever que chave é essa. O objetivo é fazer ela descrever que chave é essa, para depois que ela escreve, você falar o que significa a chave. E a chave significa vaidade. E aí, eu lembro, há muitos anos atrás, eu fiz aqui algo com as irmãs, e elas, uma delas no final disse, pastor, isso não funcionou comigo. Olha só. Aí eu, mas por que não funcionou, minha irmã? Não, porque o que eu botei é que era a chave da salvação do meu marido. E aí eu virei para ela e disse assim, minha irmã, como não funcionou? A irmã quer que o marido seja salvo por quê? Para demonstrar para os vizinhos que... E aí ela, pastor, é exatamente por isso. Eu quero que todos possam ver que eu sirvo um Deus vivo. Então não é uma questão, passa a não ser mais uma questão por uma alma, e sim por uma questão de uma vontade própria, ou seja, uma vaidade em que a pessoa quer que aquela coisa aconteça para que os vizinhos possam ver que o Deus que ela serve realmente é um Deus do sobrenatural. Tremendo. Então, perceberam? Primeiro você viu que o processo do grão é morrer, né? E esse segundo processo, quando Jesus fala assim, olha, tudo é possível ao que crê. Tudo passa a ser possível ao que tem fé. O fato de ser possível não significa que necessariamente tem que acontecer. Eu dou um exemplo na prática, com propriedade do meu pai, né? Já contei algumas experiências daqui do meu pai, né? No final da sua vida, já sem visão no sentido literal, tá? Não passou já estava com deficiente visual e insuficiência renal, uma série de coisas. Se perguntasse para ele assim, você crê que Deus tem poder para te curar? Ele ia te dizer com a maior sinceridade e fé do mundo que sim. Mas ele dizia que não era necessário que Deus o curasse para que ele desenvolvesse esse entendimento. Eu brinco até lá na nossa igreja falando o seguinte, meu irmão, tocar o pandeiro depois que o mar se abriu é mole. O negócio é tocar o pandeiro antes. Eu não falo vindo atrás. Então é mais ou menos isso. Olha, se Deus é uma canção muito veiculada hoje, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus também. E o fato dele não fazer não significa que ele não tenha poder. Olha isso.
O fato dele não fazer não significa que ele não tenha poder. E olha só, isso vale para nós também. O fato dele não fazer não significa que ele não tenha poder. Uma frase que tem marcado a minha vida, eu tenho tentado viver isso com todas as minhas forças, é: nem tudo aquilo que você pode fazer é para que você faça. Tem coisas que, meu irmão, você não vai ter que encostar não, por mais que você possa encostar, porque é um processo que você vai ser mais trabalhado nos seus olhos do que nas suas mãos. Você vai ter que crer somente. Então, o segundo processo do grão é o poder. Que poder é esse? Você lembra? O grão caiu no solo, ele morre, né? Ele é encoberto e aí começa um processo de desenvolvimento. Já jogaram bolinha de gude, né? Tiveram infância, né? Pelo amor de Jesus, né? Se quiser a gente traz os slides para mostrar como é que se joga. Heitor não tem cara, não tem jeito que jogou bola de gude não, tá? Tinha uma brincadeira, e era a que eu mais gostava na época, que tudo era época, né? Na época da bolinha de gude, era a búlica. Búlica era um negócio de doido, meu irmão. Eu gostava muito. Mas, meu irmão, você lembra como é que a gente fazia búlica? Como é que era difícil? A gente tinha vários processos. Tinha gente que ia rodando chinelo até o troço quase entrava em órbita, né? Rodava e fazia um buraco. E muitas das vezes você não conseguia penetrar o solo. Experimenta, meu irmão. Você chegar ali no concreto, tenta furar o solo com o dedo. Você consegue? Se aquele concreto obviamente estiver endurecido, você não vai conseguir romper o solo. Mas como é que uma semente de amêndoa, por exemplo, consegue romper o concreto? Tá vindo de dentro para fora. Meu irmão, uma semente de amêndoa tem mais força do que você. Ela consegue romper o concreto, você não. Sabe o que a palavra quer dizer? Tem coisas, ó, você não vai conseguir penetrar. Tem esferas naturais ou sobrenaturais que você naturalmente, ou melhor dizendo, você não vai conseguir romper. Meu irmão. A posição dela faz com que ela não entre em concreto. Não, o ponto-chave é, meu irmão, tem coisas que a gente quer mover na força do braço, quer furar o solo com a força do braço, sabe? Quer quebrar, quer... E meu irmão, olha só, o grão que morreu, aquele grão que morreu, agora tem poder para romper o solo, que a gente não consegue penetrar com as mãos, e além disso, a raiz começa a desenvolver em meio a obstáculos na terra, às vezes cheio de pedra. Você vê aquele solo ali, meu Deus, mas como é que pode? E você vê que desenvolve em meio a obstáculos. É isso que a gente quer linkar. O poder do grão faz com que rompamos aquilo que é impossível e viva além dos obstáculos. Amém? Você recebe aí, meu irmão? Dá para repetir aí, tio? Então vamos lá. Tio repete. Irmãos, o grão, o desenvolvimento do poder do grão faz com que ele rompa o impossível. Vamos lá? Romper o impossível e superar os seus obstáculos. Lembra que, olha, tudo é possível ao que crê. Se tudo é possível, passa a não haver mais impossíveis. Se não existe mais impossíveis, não existem mais obstáculos. É o que a própria palavra vai dizer, que nada e nem ninguém pode te separar do amor que há em Cristo Jesus. Meu irmão, a única coisa ou criatura da face da terra que pode te separar do amor de Deus não é nem Satanás, é você. Quando você tenta romper o solo com a própria mão, quando você tenta desenvolver essa semente com forças próprias, né? Às vezes a gente quer ver essa fé desenvolver na marra. Você imagina, olha só, imagina o grão, né? Às vezes demora a crescer, né? Às vezes demora a desenvolver. Imagina, tem gente, né, parafraseando, né, tentando comparar com a nossa vida espiritual, tem gente que
ao primeiro brotar da planta, se pudesse, ia puxar a planta para ela crescer. Assim nós queremos fazer na nossa vida. A gente quer ver as coisas sendo movidas muito rápidas, mas a gente entende que é um processo. Primeiro, meu irmão, não espere crescimento, não espere frutificação sem você morrer. Você tem que morrer para si mesmo. Olha, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. A primeira palavra que o Senhor Jesus fala, aquele que quer vir após... Ele não fala nem para seguir. Ele está nem preocupado pelo caminho, está preocupado com a tua morte. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Primeiro, tome a sua cruz e siga-me. Aí sim tem um caminho, aí sim tem um processo. Amém? Então, morrer é o primeiro processo. O segundo processo é desenvolver poder. Existe poder na fé que o Senhor desenvolve em nós. Amém? Aí depois que você começa a romper o impossível e superar os seus obstáculos, você começa a... Vamos lá? Me ajuda? Crescer. Agora, vamos tomar uma pancadinha de leve. Você começa a... Crescer. Para baixo. Primeiro crescimento que Deus quer te dar é o crescimento para baixo. Profundidade, alicerce, criar raízes, estabilidade. Por isso que você vê pessoas que têm um processo de um falso crescimento muito rápido. É a pessoa que tem pressa para que as coisas aconteçam na vida dela. Como eu disse, é puxar o grão como se ele fosse desenrolar de dentro puxar o broto como se ele fosse desenrolar de dentro como se tivesse um carretel de planta lá dentro. Ele puxando e ele vai desenrolando. Aí você vê que muita gente começa com aquele afã de não, eu quero fazer isso na tua obra, eu quero pregar, eu quero ir nos presídios, eu quero ir não sei o que, blá, 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 e a primeira pancada caiu, porque não tem raiz. Se preocupou em crescer para cima, mas o primeiro crescimento que Deus quer nos dar é o crescimento para baixo. Que crescimento para baixo é esse, meu irmão? Aquele que quer ser o maior, seja o menor. Que convém que ele cresça e que eu diminua. Porque sabe por quê? Senão, meu irmão, você vai... Depois o Senhor quer te dar o crescimento que a gente conhece, que é o crescimento para cima, mas você vai ver pessoas soberbas, pessoas que não se dobram, pessoas que são com o coração endurecido, pessoas que são até usadas por Deus, mas não se permitem ser usadas para elas mesmas, pessoas que são de dura cerviz, né? Dura cerviz, eu acho que vocês já viram esse termo na palavra. Dura cerviz é cervical dura, ou seja, não se dobra, não se humilha. A gente tem entendido que, olha, o Senhor, ele abate o soberbo, mas levanta, exalta aquele que se humilha, o humilde. Então, meu irmão, morreu a semente, morreu o grão. Aquele grão desenvolve poder, mas até para você exercer o poder, você tem que crescer na direção do lugar certo. Então, a terceira fase do grão é crescer para baixo. Então, meu irmão, antes de recebermos palavras ou aceitarmos algo que nos exalte, que nos faça aparecer nessa terra, se preocupe em sumir dentro da terra. Então, quanto mais profunda for a sua raiz, maior vai ser o teu tempo de estabilidade. Às vezes, né, nós que somos, vamos dizer assim, né, pobres, você vai fazer uma obra, né, você vai construir uma casa, e às vezes nós perdemos o maior tempo que a gente perde nos alicerces, você pode ver. É no tempo do alicerce que o povo quer vender o terreno, já percebeu isso? Você compra o terreno, vamos fazer uma casa? Vamos. Você vai, faz o alicerce, mas você gasta tanto material ali, é tanto saco de cimento, de pedra, de areia que você gasta ali, e não vê nada aparecer, você desanima, você quer vender o terreno. É assim que acontece conosco. Deus, ele compra o nosso terreno, Deus comprou a nossa vida, e ele começa a investir em nós. Só que aquilo que ele investe não aparece para as pessoas.
Mas você sabe que ali naquela profundidade existe meu irmão, dezenas e dezenas de sacos de material de construção ali. Só que, quantos de nós estamos dispostos porque isso aí leva tempo? Meu irmão, se o Senhor, guarda isso não é palavra de triunfalismo não. Se o Senhor tem investido no teu alicerce, e isso tem levado muito tempo e não tem aparecido nada, é porque Deus está se preocupando em te dar uma estrutura absurda. Deus, ele não desperdiça tempo em milagre. Se o Senhor constrói, ainda que o terreno seja pequeno, ainda que você seja pequeno, mas se o Senhor constrói ali uma raiz gigante, ou um alicerce para um prédio de 20 andares, você vê no alicerce o propósito do engenheiro. Se Deus constrói um alicerce de 20 andares, é porque Ele está preocupado em construir 20 andares na sua vida. Isso vai levar tempo, isso vai te exercer paciência, fé, vigor, perseverança, mas, meu irmão, não se preocupe com a obra para cima, se preocupe com a obra para baixo, porque é o tempo exercido naquela obra que vai determinar o propósito do engenheiro na nossa vida. Amém? Então, olha só, cresça sim, nós devemos crescer, prosseguir nesse crescimento, mas nesse momento, se for o teu tempo de alicerce, meu irmão, não pule etapas na tua vida. Porque, olha, se você se permite, não, Deus, tá bom até aqui, eu só quero uma meia água, a tua vida vai ser uma meia água o resto da tua vida. Não queira que Deus construa um segundo andar nesse teu prédio, porque Deus é engenheiro e sabe que você não tem estrutura, querido. Então, meu irmão, pelo amor de Deus. Ai, Jesus! Fala, Deus! Ô, Jesus, isso é para nós, né? Então, meu irmão, não espere um crescimento ao qual você não tem alicerce. Se Deus está investindo no teu alicerce, permita essa ação de Deus, não que Deus precise da nossa permissão, mas se sinta à vontade de viver isso, porque Deus é o principal interessado em que você cresça e nós somos também um dos principais interessados que isso aconteça. Tá bom? Então vamos lá. Processo do grão. Morreu. Depois desenvolve o quê? Oh, meu Deus. Vamos lá. Morreu primeiro. Depois passamos a ter poder. Depois passamos a crescer para baixo. Vamos repetir isso. Primeiro processo, morreu. Segundo passo, poder. Terceiro passo, crescimento para baixo. Quarto e último passo, crescimento para cima. Aí é um crescimento com estabilidade, sabe? É um crescimento, olha aqui que eu vou dizer, hein? É um crescimento que aparece. É um crescimento, quando você cresce para cima, aí, meu irmão, o seu caule, a copa dessa árvore, dessa pequena árvore, dessa pequena planta, já começa a aparecer. As coisas começam a ficar como evidência para todo mundo, amém? As coisas começam a aparecer, mas aí, esse crescimento que aparece não vai tirar a tua estabilidade, não vai te motivar a se pensar melhor do que os outros, porque você lembra, você tem uma raiz, você tem uma profundidade. Quando o Salmo 1 vai falar sobre árvore, vai falar assim, ó, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, né? Antes, o seu prazer é a lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto ao ribeiro. Olha, ele está falando de raiz. Já foi na beira do rio e tentou arrancar planta? Já viu que dificuldade que é? Não sei se você já teve essa experiência. Meu irmão, quando o solo for fértil, tiver água, a raiz vai embora, querido. Não tem mais espaço para a raiz. E o interessante, olha isso, o interessante das árvores junto ao ribeiro, olha, o grão já é uma árvore agora, tá? O interessante da árvore junto ao ribeiro é o seguinte, as árvores mais flexíveis que existem são as árvores plantadas junto ao rio. Elas, já viu que o vento bate? Elas balançam, mas não quebram. Por quê? Primeiro, existe raiz segurando ele.
Então a raiz vai determinar o seu tempo de permanência. Segundo, que quanto mais elas balançam, elas vão se tornando flexíveis e não quebram. Então esse balanço, esses ventos que sopram durante o nosso processo de crescimento, nos ajudam a nos manter de pé. São experiências que Deus vai nos dando, que você olha para trás e fala assim, meu Deus, o vento bateu ontem e eu estou aqui. Eu tenho certeza que algum vento bateu aí na tua vida durante essa semana. Você fala assim, hoje, né? Vamos abrir o coração, né? Hoje bateu um monte de vento na nossa vida. Você fala assim, meu Deus, bateu. Pô, o vento faz você balançar, meu irmão. Mas você fala assim, meu Deus, pô, não se pergunte por que bateu o vento. Pergunte assim, por que não caiu? Por que não quebrou? Né? Quando a gente fala, tem uma palavra que a gente segura, né, com posse, a gente fala assim, olha, 1000 cairão ao seu lado, 10, né, 1000, não é? Sua direita e tu? Você para pensar, vamos analisar com uma outra lógica. Meu irmão, por que 1000 caíram, outros 10.000 caíram e você não caiu? Alguma coisa aconteceu para que todos caíssem, mas um se manteve de pé. Aí você consegue ver, começa a perceber que você tem vivido experiências até mais graves do que algumas pessoas e tem suportado, tem se mantido firme, você fala assim, meu Deus, vamos dar um exemplo drástico, meu filho saiu de casa. Ninguém quer viver isso. Mas, meu irmão, por causa desse tipo de coisa, embora a gente não deseje isso na vida de ninguém, você fala assim, meu Deus, saiu de casa, mas eu ainda estou aqui, estou servindo ao Senhor, estou de pé, estou crendo, eu sei que Deus está movendo, essa fé faz com que tudo seja possível, e a gente não se pergunta por que aconteceu isso, a gente se pergunta como aconteceu e você ainda permaneceu. Isso é o crescimento correto de Deus na nossa vida. Então, é um crescimento que aparece, mas é um crescimento, meu irmão, que não te exalta, sabe? É um crescimento que não gera vaidade em você. É um crescimento porque você sabe de onde você saiu. Você saiu do pó, você saiu da terra, você ficou muito tempo crescendo ali antes que qualquer coisa acontecesse na sua vida. Então, meu irmão, o próprio Salmo 1 fala assim, ó, os ímpios não são assim, ele fala primeiro do homem bem-aventurado, ele é como árvore plantada junto ao ribeiro, cujas suas folhagens não murcham, no seu devido tempo, processo, dá o seu fruto, e tudo que ele faz prosperará. Os ímpios não são assim, eles são como a palha, que o vento vem logo, dissipa. Palha não tem raiz, palha não tem estabilidade, o vento vai. De repente um monte de palha, a montoeira de palha é até maior do que a árvore plantada junto ao ribeiro. Mas se o vento bater, leva tudo. Então, meu irmão, é legal a gente admirar pessoas que pregam, pessoas que evangelizem, pessoas que movam no reino, mas olha, Deus sabe por que aquela pessoa está ali. É legal admirar, é um caminho a seguir. Se não tiver raiz. Meu irmão, mas olha, poxa, se de alguma forma você olha para nós como pastores, mesmo sendo broto também, que saiu da terra, fala, poxa, eu queria pregar igual o pastor fulano. Vocês veem o pastor de vocês, o pastor Alexandre, poxa, eu queria que você... Mas só Deus sabe o que é necessário para que a gente se mantenha de pé. Como vocês, como meros mortais, somos tentados, somos provados, somos sacudidos no nosso barco, mas pela misericórdia do Senhor temos nos mantido de pé, até para que sirva de motivação e de exemplo para aqueles que estão caminhando conosco. Então, irmãos, olha o processo. Primeiro, o grão morre. Segundo, ele gera poder. Terceiro, ele cresce para baixo. E o quarto, ele cresce para cima. Demora, meu irmão, às vezes demora. É um processo, como eu disse. E muitas das vezes, a gente tem que, nesse processo, lançar a nossa fé. A fé desenvolvida nisso aí. Você já percebeu que loucura é você plantar alguma coisa, só para a gente terminar? Já percebeu que loucura que é? Meu irmão, olha só. Olha o processo de quem vê o plantio e de quem não vê. Você pega uma semente, não é assim? Vai lá e enterra, não é? Botou lá. E você...
Quantas vezes você tem que plantar? Uma vez só. Isso é confiança no Senhor. Colocou, se a gente todo dia, quando a gente questiona a Deus, Senhor, será que é mesmo? Será que é como se todo dia a gente tirasse aquela semente e visse, será que está crescendo? Aí você fica assim, tira a terra, coloca a terra. Plantou, é uma vez. O processo do plantio é uma vez só. Só que aí não é só plantar, você tem que regar. O regar é todos os dias. Mas quem te vê regar, olha isso é pra gente terminar. Quem te vê regar, não vê você regando a semente, vê você molhando a terra. Eu vou ser desperdiçando tempo. Cara, por quê? Desperdiçando material. Só você sabe que aquela semente está ali. Porque só você viu aquele plantio. E tem coisas que só você crê, mais ninguém crê. E a pessoa te vê com um regador lá assim, ó. Que aquele camarada tá molhando a terra. Não fala nem que tem semente ali. Então são vezes, são as vezes que nós oramos, que nós perseveramos em algo que nós estamos vendo. Lembra, a fé é ver aquilo que eu não enxergo. Eu estou vendo, quando eu molho, eu consigo produzir na minha mente aquele embrião crescendo lá debaixo da terra, meu irmão. É quando você ora pela tua família, quando você ora pelas tuas causas, você não enxerga, mas você está vendo alguma coisa no reino dos céus se movendo. Você percebe o movimentar de Deus na tua vida. E quando você rega, é porque você está crendo. Meu irmão, no dia que você abandonar o seu regar, é porque você abandonou a sua semente, o seu processo de crescimento. Tá bom? Pastor, quer falar alguma coisa? Eu? Não? Dá uma palavra final. Bem, gente, espero primeiro que vocês tenham alcançado, tá? Pra gente. Espero que Deus tenha falado poderosamente. Faz o convite para os homens aí, para esse Claro, não, meu irmão, se de alguma forma eu creio que é o Espírito Santo que fala a tua vida, se você tem vivido esse processo, ou se quer viver esse processo, aproveite esse momento, é lógico, né? A gente vai estar sempre disposto e aberto a ensinar esse tipo de palavra, né? A gente percebeu que Deus ele tem um processo a desenvolver na nossa vida, como um grão. Nós somos como, não do tamanho. A fé não tem que ser do tamanho de um grão de mostarda, e sim como um grão de mostarda. Deus ele te convida para viver esses 4 processos. Deus te convida primeiro a morrer para as suas vontades, para o seu querer, para o seu próprio desejo. Segundo, ele quer desenvolver em você poder para que você rompa os seus impossíveis e também passe e desobstrua os seus obstáculos, porque tudo é possível ao que crê. Terceiro, Deus quer te fazer crescer para baixo, assim como Ele tem feito a cada um de nós aqui. Gerar em nós humildade, aniquilar o nosso eu, a nossa vaidade, diminuir o nosso pedestal e fazer com que convenha que nós venhamos a diminuir e Ele a crescer. E quarto, quando nós tivermos estabilidade no nosso crescimento, né, o nosso crescimento vai ser sadio, vai ser com potência, vai ser com o vento vai bater, vai balançar, vai sacudir, assim como bate nas nossas vidas, mas de alguma forma, ou melhor, da melhor forma, Deus tem nos sustentado. Então Deus, que Deus possa ter abençoado a tua vida em nome de Jesus. Amém?